O ano está começando e hoje nós vamos falar de sonhos. Quem não sonha? Sonhar para você realizar e também tem os sonhos que aí te dão indicações, muitas vezes importantes e que as pessoas não dão atenção para que você também possa fazer acontecer as coisas na sua vida. E é sobre esses sonhos que a gente vai conversar agora com o antropólogo, especialista em psicologia, terapeuta e especialista em sonhos, Daryl Champlin. Daryl, que sonho é esse? A gente tem muitos deles, né? Alguma diferenciação, então, como você falou, nós temos os sonhos Todo mundo sonha, Daryl. algumas pesquisas indicam de 35 a 50 vezes por noite. Nossa. Isso significaria que a gente tem em torno de 14 mil sonhos por ano. Daryl, você trabalha com isso há quanto tempo? Bom, na verdade eu comecei a ter um sonho recorrente aos 12 anos de idade. É mesmo. E eu tive esse sonho por 14 anos, quase. Né? Que eu encontrava com uma pessoa e isso aí depois se realizou. Então eu estudo sonhos desde a adolescência. Isso te intrigava muito. Você sonhava e você não conseguia entender como muita gente, né? Às vezes a gente sonha, mas a gente não consegue interpretar os sonhos. E este me enganou por bastante tempo. Numa casca de nós foi assim. Eu parava na frente de uma casa, que estava tendo uma festa. Eu entrava nessa casa, e quem me conhece na vida real sabe que não me convide para festa que eu não sou muito chegado. Eu entrava nessa casa, vinha uma pessoa, eu pegava essa pessoa pela mão, levava para o meio da rua, e no meio da rua eu abraçava e sentia a ponta dos cabelos dela. Eu tive esse sonho, eu tinha 12 anos e meio. Nossa, direto. Direto. Aí, por todo esse tempo sonhando, todo esse tempo tentando interpretar isso. Aí eu comecei a estudar como é que isso funcionava. Meu pai também trabalhava na área da filosofia, então a gente, na mesa do almoço e do jantar, a gente discutia sonho. Eu nem consegui resolver esse. Fui fazer a pós-graduação na área para tentar resolver este sonho em particular e aproveitar para me especializar em alguma coisa, né? Jovem. Até que quando eu cheguei no Brasil em definitivo, numa correspondência que eu fiz com alguém, eu conheci uma mulher. Nós marcamos para nos encontrarmos na Estação Paraíso, no metrô em São Paulo. Sabe que o casamento é igual a Avenida Paulista, né? Começa em Paraíso e termina em Consolação, sabe isso? E eu tô lá nessa estação, ela atrasou barbaramente, né? A gente marcou para 6 e pouco, ela chegou no hora e eu esperei. E quando ela aparece lá no fundo do corredor, eu já desistindo de esperar, eu reconheci a silhueta dela. Nossa. Do sonho. O sonho. Isso foi 12 anos e meio mais tarde, depois que eu comecei a ter esse sonho. E ela estava com o cabelo molhado? Daí a história piora, né? Então ela se aproximou lá da catraca e ia ser uma cantada muito barata se eu dissesse para ela, eu sonhei contigo há 12 anos. Nós passamos pela catraca e eu fui ajudando a carregar a mala. Quando ela começou a subir a escadaria, começou a garoar. Então, como nos sonhos que eu tive durante todo aquele tempo, ela ficou com a ponta dos cabelos úmidos, pela garoa, né? E na hora eu sabia quem era, na hora eu sabia o que ia acontecer. Não pedi em casamento naquele dia, mas 60 dias mais tarde a gente já estava casado. Nossa, que impressionante. Isso você percebe que acontece com as pessoas? Acontece com as pessoas. Ou às vezes demora muito para acontecer? Depende da conexão que a pessoa tá, depende da liberação para esse mundo, vamos colocar assim, que talvez queira falar com você e às vezes você não atende? As mensagens vêm todos os dias. Não tem exceção para isso. Elas vêm todos os dias. Sim. Só que a questão é se você entende ou não o que ele quer dizer ou se você dá relevância para isso. Então, no último período do seu sono, você vai sonhar e você vai sonhar com o futuro. No último período dos seus sonhos, geralmente por volta de umas 5, 6 horas da manhã. 5, 6 horas da manhã. Esses são chamados sonhos precognitivos. Os sonhos que trazem o entendimento do futuro. Um conhecimento sobre o futuro. Precognição, um entendimento prévio.
Então, se você registra os seus sonhos nesse horário e você dá importância para a interpretação daquela simbologia, você vai prever tudo que vai acontecer com você nos próximos dias, meses e anos. Sem margem de erro. Tem gente que fala assim, eu sonhei com coisas boas e acaba sendo coisa ruim. Eu sonhei com coisa ruim e acaba sendo coisa boa. Como interpretar isso? Então, daí isso era uma coisa que os antigos egípcios colocavam. Se você sonhar com doença, significa saúde. Se você sonha com saúde, pode ser doença. Tal. Mas na vida real, a maior parte de nós sonha com o que vai de fato acontecer. E a simbologia, vamos chamar de ruim, ela é interpretável. Né? Então você pode entender que uma coisa, se você faz hoje e você muda o rumo da sua vida, pode resultar numa coisa boa. Você recebe uma mensagem do seu sonho, você faz uma correção do rumo da sua vida. Você pode transformar isso numa coisa boa, mas geralmente o ruim é ruim, o bom é bom nos sonhos. E você, quando você acorda dele, você já sabe. Por exemplo, sonhar com cobra. Tem muita gente que sonha com crianças, tem muita gente que sonha, assim, são inúmeros sonhos, né? Mas eu estou dando uma especificação de que cobra é uma coisa ruim e criança é uma coisa boa. Depende se você sonha que a criança tem um tumor cerebral. Se você sonha com uma cobra e essa cobra está fazendo alguma coisa positiva. Então tudo depende de como essa simbologia se apresenta para você e como você entende a simbologia. Vamos supor que você seja um especialista em produzir soro antiofídico. Você sonha com cobra, significa dinheiro. Vamos supor que você seja uma mulher que você está desenvolvendo um projeto. Você sonha sobre um bebê. Provavelmente está falando sobre o seu projeto. Porque um bebê representa uma coisa que vai crescer e se transformar. É um projeto. Agora, vamos supor que você sonha com um bebê e você não pode ter filho. Super frustrante. Você está refletindo uma ansiedade, uma angústia foda aqui no momento. Agora, tem muita gente que vem até você, pergunta, Daryl, eu sonhei com isso, Daryl, eu sonhei com aquilo. Como que é esse trabalho que você desenvolve com as pessoas? Um dia andando pela rua, tinha dado entrevista, não sei pra quem, andando pela rua, vem um senhor e me cerca na bicicleta. Ele para e volta, eu falei, você é assaltado. Né? E a pessoa me cercou na rua. Eu te vi na televisão e eu gostaria de saber o significado deste sonho. Aí eu pensei, agora eu posso te ajudar, né? Então, e acontece em shopping, você tá andando junto a pessoas para conversar contigo sobre isso, porque você aparece às vezes e as pessoas começam a buscar isso daí. Todos os dias eu recebo e-mail de alguém perguntando alguma coisa sobre sonhos. Legal. E o Daryl, gente, como ele é terapeuta, ele atende muita gente também, né? E nessa parte de terapia, você trabalha também os sonhos das pessoas? Eu trabalho primeiro o sono. O sono. O maior problema da humanidade é dormir. A humanidade está sofrendo de déficit de sono crônico. Se a pessoa não dorme 7 horas noturnas, diariamente, menos do que 7 horas, traz efeitos muito devastadores para a saúde em médio prazo. É mesmo? Dormir bem é a essência para a nossa saúde. É a essência. Então eu começo trabalhando... Para você produzir, para você crescer, para tudo acontecer. Não, todas as doenças estão associadas a algum nível de estresse e o estresse está associado de alguma forma à qualidade do sono. Então eu trabalho primeiro com o sono, com os goles, porque eles precisam passar a dormir melhor. Mas aqueles que me trazem sonhos já, eu trago também alguma tentativa de explicação do que é aquilo, senão não ficaria para você. Agora, de que maneira você trabalha o sono das pessoas? É importante a gente falar. Então eu dou uma receita para as pessoas de como transformarem a noite delas. Né? Então eu trabalho com sonoterapia. Então, por exemplo, você instrui a pessoa quando deveria ser a última vez que ela comeria no dia, quando que deveria ser a última dose de cafeína dela, que horário exercitar, que horário deitar, como que o ambiente do quarto onde vai dormir deveria ser. Por exemplo, 18,7 graus centígrados é a temperatura. E, estranhamente, dormir com o pé descoberto. Estranhamente. Então tem umas recomendações esquisitas, mas que funcionam muito bem para induzir sono. E gente que está com alto grau de ansiedade? Aí a gente trabalha... Como controlar? Primeiro você trabalha com gestão de ansiedade. E aí a gente implementa processos como meditação, por exemplo, como processos de respiração.
o reaprendizado da respiração diafragmática, por exemplo. Então a gente põe a pessoa para aprender a respirar e isso também é indutor do sono. Sono de qualidade, a gente menospreza e despreza. Se a gente não dorme bem, em algum momento a gente desenvolve algum nível de doença, às vezes bastante séria, inclusive. E pessoas que falam que não sonham, é porque realmente não tem sono bom? Isso atrapalha muito. Não dormir bem atrapalha muitíssimo. Então este é um dos fatores. Pessoas que não sonham também podem estar consumindo algum tipo de psicotrópico, por exemplo. Então a pessoa usa um remédio para dormir, isso inibe a lembrança do sonho. Frequentemente a pessoa ainda está sonhando, mas inibe a lembrança do sonho usar o psicotrópico. A pessoa dorme num ambiente absolutamente negativo para a qualidade do sono, isso interfere com os sonhos. A pessoa bebe muito, fuma, isso também atrapalha. Gerar um ambiente de sono que induz o sono ajuda bastante. Outras pessoas não lembram dos sonhos porque não querem lidar com os problemas que eles trazem. Então você bloqueia a lembrança do sonho porque você vai ter que lidar com algum problema da sua vida. Então isso é um fato bem conhecido. Eu não vou sonhar porque isso só vai me trazer problema. Não é uma ordem em nível consciente, mas sim, às vezes até em nível inconsciente. A pessoa simplesmente se fecha para isso. Então a gente trabalha na liberação desses bloqueios para que a pessoa possa fazer. A aluna chega para mim e fala assim, professor, eu não sonho. Eu digo, você não está lembrando. Não, eu não sonho. Então vamos fazer estes exercícios. Eu dei uma série de exercícios para ela. Com alguns meses mais tarde ela volta para mim e fala, como eu desligo isso agora? Porque só vem pesadelo. Só vem pesadelo. Tem gente que só sonha pesadelo por quê? Muita gente está passando por um momento muito difícil na vida. Os pesadelos ou sofreram traumas. Pesadelos, eles trazem traumas que aconteceram com a gente e a gente não resolveu com esses traumas. Trauma é terrível. Então, na infância, principalmente na primeira infância, é um momento muito traumático para a humanidade como um todo. A humanidade está fraturada. A humanidade está muito doente. A pessoa sofre um trauma muito pesado na infância. Esse trauma vai reaparecer nos pesadelos ao longo dos anos. Certo? Tem um caso Ele lá. te acompanha. Ele acompanha até você resolver. Acompanha até você resolver. Olha que interessante, gente. Muita gente, às vezes, reclama disso, né? Nossa, eu não consigo ter paz no dormir, não consigo ter paz ao acordar. É porque realmente tem coisas que precisam ser resolvidas. Ela não consegue ter paz ao longo ainda. Um dia. E a gente mascara isso de que forma? Ligando e deixando a televisão ligada. Ligando e deixando o rádio ligado o dia inteiro. Está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a gente vai mascarando a ansiedade da gente fazendo esse tipo de coisa. Se você passa o dia todo, por exemplo, com a TV ligada, é bem provável que exista algum nível de ansiedade que precisa ser trabalhado. Ou tem o trauma embutido no sistema nervoso que está lá. Só aqui. Na resolução de trauma, a gente chama de estresse pós-traumático. Né? A gente trabalha no encontrar quais são os traumas e ajudar a pessoa a liberar aquilo. Às vezes o pesadelo vem, a gente trabalha com ele, e quando a gente finalmente encontra o significado daquele pesadelo, não só aquele pesadelo nunca mais acontece, mas também a pessoa passa a ter muito mais tranquilidade durante o dia. Trauma é um negócio que afeta a todos nós em algum nível, e hoje cada vez mais. O mundo inteiro está traumatizado, com guerra, com assalto, com programação muito ruim de televisão, por exemplo, que a televisão está ligada de uma forma universal. A gente assiste muita violência todos os dias. Isso quando é um consumo passivo disso. Isso sem contar a violência que a gente sofre na rua. A violência que meninas e rapazes sofrem em casa. Ele apanha muito, ou de estupro, ou tantas outras coisas. Quando você trabalha com terapia, você encontra um nível que parece desproporcional de pessoas que sofrem traumas de diferentes tipos ao longo da vida. Parece desproporcional. Mas aqui a gente está falando em percentuais altos. E é interessante, como que é para você trabalhar com isso e levar um pouco de coisas boas para as pessoas, para que elas possam ter e encontrar essa paz?
A pessoa senta na minha frente no meu consultório e minha primeira pergunta é: diga-me algo bom. Primeira pergunta da sessão: diga-me algo bom. Porque o que a gente faz é o seguinte: a gente trabalha com fuga-luta. É a nossa reação, é por estresse. A gente ou está fugindo do nosso predador, ou a gente está enfrentando o nosso predador. Uma conta para pagar hoje em dia é um predador. Se a gente não tem a grana para pagar aquela conta, é um predador formidável. Então não é só você sair na rua e sofrer ameaça de assalto. Sim. Então os nossos predadores estão por todo lado. E o nosso cérebro antigo, a parte antiga do nosso cérebro, reage às ameaças o tempo todo. Então a gente está de prontidão o tempo todo para alguma coisa ruim que vai acontecer. Invariavelmente, na nossa sociedade hoje, as coisas não são tão ruins assim. A gente consegue lidar muito bem com os pequenos predadores. Então, o treinamento sempre começa em processo de terapia. Como que a gente valida um predador? Esse predador merece tanta atenção assim? Ele merece tanta força, tanto esforço emocional assim? E a gente desata alguns nós e a pessoa passa a entender que a vida pode ser muito mais fácil. Gente, é uma conversa que ela se estende porque o Daryl, ele tem muito conteúdo, ele é especialista em sonhos e também tem outras especialidades no campo da psicoterapia. Então, essa conversa, gente, se estende um pouquinho mais para o próximo programa, não perca.